tudo que aqui na cidade nós temos, automaticamente é tributado. Tem que ser tributado. Na verdade, a ideia dos núcleos de urbanização específica é serem tributados. Sim. Todos eles. E o resto ficaria como zona rural? Que resto? O resto do município? O resto do município seria a zona rural. Zona rural. Seria a zona rural. Daí a gente está identificando, aí vai ter vários pontos. Então quer dizer que se fizer alguma coisa, vai. Mas mesmo na zona rural, dependendo da situação da utilização da área, você pode lançar uma área de expansão urbana. Tu querendo dizer assim, tu não vai poder lançar alojamento em zona rural, não vai poder fazer. Mas tem que ser área de expansão urbana. A hora que ele lança como. Aí virou uma área de expansão. A hora que ele tributa. Assim, fácil. Mas também tem limite. Tá. Já temos a legislação que pretende isso. Basta que ele deixe de ter Na verdade, a legislação econômica para que ele possa lançar um vídeo. Se não tem empresa, tem que ter um emprego, é obrigado. na verdade, assim, ele tem que ter algo ligado à área urbana para ser tributado. Né? Não dá para ser tributado como área rural, você pagar a IPTU. Tem que ter serviço público, linha de ônibus, energia, rede de telefone, Mas a gente está tentando reconhecer esses núcleos urbanos pela... É que o próprio proprietário ele prefere pagar o rural do que pagar o IPTU. Sim. Bem mais barato. Por isso que surgem esses loteamentos porque aí ele não quer desmembrar, aí só vai de fato, vai dividindo lá a margem. O que aconteceria no caso de um terreno com uma área relativamente grande, dentro ele é considerado rural, mas ele está dentro de um núcleo urbano? Na situação, porque nós temos, em Tubarão nós temos vários. Aqui na região do André, Dentro do perímetro urbano, Dentro do perímetro urbano, a gente vai ter dois casos. Nós vamos ter as áreas urbanizadas, as áreas de expansão urbana e os vazios urbanos. Porque assim, o que acontece? Dentro dessa área que nós já fizemos que a gente já está fazendo um zoneamento, tem muitas dessas áreas que são rurais. E que na verdade elas são rurais, elas estão próximas à área urbana, mas elas não podem ser consideradas como um vazio urbano, porque ela não é cercada de área urbanizada. Essas áreas que vão estar dentro da zona urbana, sendo caracterizadas como zonas de expansão urbana, né, área de futura expansão urbana, essas áreas elas podem continuar tendo essas características rurais. Quando elas forem parceladas, elas seguem os princípios. As áreas que a gente tem, que são áreas vazias, dentro do perímetro urbano, cercado por área urbanizada, essas áreas a gente vai indicar como área prioritária para o parcelamento. E sobre elas vai começar a incidir primeiro a compulsoriedade do parcelamento, depois o IPTU progressivo e depois, caso não faça, porque daí precisa ter essa... Porque tem área aí, por exemplo, quando tu pega para Nicocença, tem uma área baixa, né, que está dentro do perímetro urbano, provavelmente, tem uma SCC do lado de cá e a Avenida Rua São João do lado de lá. Né? É uma área que não dá para lotear porque é baixo. E tu vai jogar um imposto em cima do... Na verdade, a gente vai dar... Porque assim, isso também foi alvo de discussão. Porque assim, dentro de Tubarão, se a gente tivesse 2 ou 3 casos de áreas que elas têm problema de inundação, a gente não colocaria essas áreas como prioritárias para o parcelamento, porque elas têm problema de inundação. Mas a gente tem a área urbana quase inteira com esse tipo de problema. Então, o que vai acontecer? Prioritariamente, a gente vai colocar que o município vai ter um prazo para executar um plano de drenagem. A partir deste prazo, certo? Vai começar a incidir a questão da compulsoriedade do uso do solo. Porque daí você vai lá, você tem um projeto de drenagem, de microdrenagem, de macrodrenagem, e daí as coisas vão ter que começar. Quer dizer que o grande lance do Tubarão seria fazer um sistema de drenagem para tornar áreas economicamente ativas no município. Não, tornar as áreas que inundam hoje possíveis não inundar. Seria um sistema de drenagem para tornar essas áreas economicamente ativas. Sim. Como a rodoviária? Ou a Fazenda Arremoredo, a Fazenda.
Sim. Chico fazendo aqui atrás do. Porque daí, na verdade, a gente tem essas que. Quem vai pra Congonhas? O maior problema é que a gente tem essas que não estão ocupadas e tem as que já estão ocupadas, né? Elas vão sendo ocupadas um pouco, vai saindo o arroz e vai chegando as casas. Né? Então, aí a gente tem exatamente esses problemas. Por isso que daí tem que fazer esse plano de drenagem, porque daí assim, não é um caso, é o caso do município inteiro. Então assim, faz esse plano, começa a executar e eles vão ter que ir lá e cuidar da drenagem deles, porque eles vão ter que... O pessoal até teria interesse se fosse uma área seca, se tivesse uma infraestrutura, uma rua desse porte que a gente está falando, para ter esse acesso, isso aí urbaniza em rapidinho. 10 anos. Bom, aí além dessas zonas especiais, nós teríamos, né, no caso da Congonhas, né, que a gente já está estabelecendo, nós teríamos dentro lá da ocupação irregular lá da Serra Pelada, umas ex para regularização fundiária, teríamos as áreas de preservação ambiental e o restante nós teríamos a CR1, né, que seria um lote de 360 metros quadrados, não pode ter lotes menores do que isso e vai ter uma ocupação de baixa densidade. Uma curiosidade. A gente sabe que aqui no centro da cidade tem lotes que não atingem 360 metros, não atingem 6 metros de frente. Como é que fica a situação do lote desse que hoje tem uma casinha e amanhã ele vai, sei lá, vai ter que juntar com o outro para conseguir? Se respeita, né? Essa é uma parte, consegue. O que existe hoje escriturado continua assim. Mas aí Não tem a como. tendência é a partir vai seguir a taxa de ocupação, também. Mas ele vai ter que ter os recursos, fica inviável, às vezes até. Vai ter que. Por isso que às vezes inviabiliza. Na verdade ele já está completamente irregular. Não, ele existe. Não, é porque a partir dessa definição de 360 metros, né, fica uma interrogação, tá? Ele vai poder construir? Eu acho que fica normal como era antes. Os parcelamentos, o que já é escriturado, existente, não tem como mexer. Não, mas aí se tu vai mexer, a situação aconteceu com a minha avó. Minha avó, quando faleceu, venderam a casa dela era em cima do muro, em oficinas. Era daquelas casas que tu abria a janela e no segundo andar e via a rua. Depois que venderam, o cara foi obrigado a ripar demolir a casa. Isso vai acontecer. Algumas adequações vão ter que ser feitas. Quando dá uma transferência se não desmontasse, ficava assim. Em algum caso pode ficar inviável, você vai ter que se juntar com o vizinho. Né? Ou só reforçar. Os recursos exigidos estão inviabilizam. Tá. E daí, assim, em relação à zona industrial que a gente estava discutindo, o melhor local para se fazer zona industrial, para indústrias grandes mesmo, seria ao longo da faixa da BR-101. Né? Daí, nesse caso, teria o índice de aproveitamento de 1,5, taxa de ocupação de 70%, uma altura máxima de 2 pavimentos, um lote mínimo de 1.000 metros quadrados, se vocês acharem muito, a gente pode diminuir. Mas a ideia seria, assim, ter a faixa voltada para indústria e comércios de grande porte, atacadistas e polos geradores de tráfego. Então, assim... Fica até pequeno. Pode colocar 2 mil. Faixa um recuo frontal de 15 metros. A partir da faixa de 1.000. Só Já é para... 40. A partir da faixa da 15 metros. Não sabe olhar. É legislação. 15 vezes 30, 950. É a faixa não edificante. É a primeira metade do lote. E daí, assim, daí a gente permitiria os usos de comércio especial do tipo 1 e 2 e industrial do tipo 1 e 2, e poderia se tolerar o uso habitacional em locais principalmente já existentes, mas assim. Mas esses 15 metros que tu estás falando ali já é cobrado pelo pessoal da... Não. Esses 15 metros é área não edificante. Já é lei federal. Mas foi eles que exigiram, né? Não, isso é lei federal. É na lei federal. Você tem a faixa de domínio e além disso tem que ter um recuo de 15 metros. A faixa de domínio é deles, não pode. Não tem nada. Além disso. Seria o nosso recuo de 4 metros, no caso de estar na frente da BR seria de 15. Então acho que tem que Mas não ser tem 500 estrada metros. não? 2 metros. Oi? Ele tem estrada marginal.
casos vão ter da Chevrolet.